Eu disse num vídeo que eu gravei ontem que o Lula foi muito esperto. Ele deu um jeito de dar um pé na bunda do seu pior ministro, aquele que tem mais contribuído com a desaprovação do seu governo, o Paulo Pimenta, de uma forma honrosa. Ele, ao invés de demitir humilhando esse cidadão, colocou ele no Rio Grande do Sul. No estado que está passando por uma calamidade pública, no estado que está passando por uma tragédia, ele coloca o seu pior ministro de escanteio lá nesse estado. Ele vai ser a autoridade federal para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Ou seja, engavetou o cara e vai deixar ele quieto lá de molho. O objetivo é ver se ele consegue ganhar um pouco de popularidade para ser candidato no Rio Grande do Sul para o governo. Então, usando mais uma vez a tragédia e o sofrimento como palanque político, Lula coloca o seu pior ministro como presente para o Rio Grande do Sul. Aí eu lembrei que a gente está tendo várias denúncias, né? Paulo Pimenta tentando censurar quem mostra o descaso, a inépcia, a incompetência do governo, ativando ou provocando a Polícia Federal e o STF para bloquear pessoas que criticam o seu trabalho. Basicamente, ele está concorrendo ali com a posição do Alexandre de Moraes. Depois nós tivemos aquela pesquisadora que tem sofrido bullying e perseguição nas redes sociais porque ela mostrou que eles estavam mentindo, pegando uma pesquisa dela e adulterando a interpretação para ficar parecendo que o maior problema do Brasil hoje não é a tragédia no Rio Grande do Sul, não, são as fake news. Tá. Aí eu lembrei de um podcast que a lhama cuspideira Jean Willis participou um tempo atrás. Você se lembra quando o Jean Willis veio para o Brasil, porque dizendo ele ia participar, ele ia trabalhar na Secretaria de Comunicação, só que ele foi esculachado pelo governo? Pois é, ele participou de um podcast e ele falou umas coisas que agora fazem sentido e é importante a gente compartilhar. Dá uma olhada. Pelo meu tamanho, Márcio, né, que às vezes eu mesmo duvido do tamanho que eu tenho, ele se sentiu ameaçado, então ele fez um processo de sabotagem para mim. Ele tá falando do Paulo Pimenta aqui, tá? Que o Paulo Pimenta se sentiu ameaçado e fez um processo de sabotagem contra ele. Em relação à minha ida para o governo. E ele utilizou o tweet que eu fiz sobre Eduardo Leite para isso. E aí, claro, todos os colunistas dos grandes jornais, o Paulo Pimenta é o secretário da comunicação e, portanto, é o cara responsável pela distribuição da verba de publicidade do governo na imprensa. Esse detalhe é crucial. O Paulo Pimenta é o cara que tem a chave do cofre do dinheiro público que entra na Globo, na CNN, na Folha de São Paulo e no Estadão. Então, o Paulo Pimenta controla a imprensa porque é ele que dá dinheiro para a imprensa. Isso, eu não tinha percebido isso, e é assim que ele tem controlado a narrativa. Mas aí, vamos lá. Os veículos de comunicação. Então, ele nem precisa pedir. O simples fato das pessoas saberem que ele é o responsável por essa distribuição já leva pessoas a aderirem, digamos assim, às causas dele sem que ele peça. Então, o que ele está falando? Que ele nem precisa pedir para a imprensa impulsionar a narrativa dele ou perseguir aquelas pessoas que ele não gosta. A imprensa naturalmente fará isso para ficar nas boas graças do Paulo Pimenta e receber mais dinheiro público, entendeu? Então, todos os colunistas me defenestraram durante uma semana e era evidente que havia ali uma orientação da SECOM para isso, né? Que era parecer que eu era tóxico, que eu era radioativo para o governo porque eu havia criticado Eduardo Leite. Detalhe, Eduardo Leite votou em Bolsonaro em 2018, Sim. Fez campanha para Bolsonaro, e em 2022, Eduardo Leite ficou na dúvida, no primeiro momento, sobre quem votar. E ele só se elegeu governador do Rio Grande do Sul com o apoio da esquerda. Sim. Senão, seria o Onyx Lorenzoni, o candidato de Bolsonaro. Que era a única criatura que não podia entrar. Exato. Mas então Paulo Pimenta fez esse trabalho de defenestração da minha imagem de uma maneira sórdida. Basicamente, o Jean Willis está falando que o Paulo Pimenta criou um gabinete do ódio para denegrir a imagem dele, ou defenestrar, como ele fala. Assim, eu vou dizer isso para você, e eu digo sem medo agora, porque eu queria dizer isso para alguém que eu gostasse. Paulo Pimenta é um mau caráter. Essa é a verdade. E, então, quando isso aconteceu, Márcio, eu pensei, na minha vida é muito assim. Eu disse, não é isso. Eu não tenho que estar no governo. Paulo Pimenta, enquanto ministro da Secretaria da Comunicação, aquela pessoa que tem a prerrogativa de colocar verba pública nos programas de marketing, de publicidade do governo, ou seja, ele dá o dinheiro para Globo, para CNN, para Estadão, Folha, para toda essa porcaria aí. Então ele tem o controle da narrativa segurando a chave do cofre.
e criou um gabinete do ódio junto com a imprensa para denegrir a imagem do Jean Willis, porque ele estava com medo do Jean Willis e não queria que o Jean Willis entrasse na Secretaria da Comunicação. E agora, o destino prega peças, está sendo expulso, está levando um pé na bunda, porque, sinceramente, talvez foi o pior ministro da Secretaria da Comunicação que o Brasil já teve. Pior do que os da Dilma. Se bem que, com o caso do Lula, a pessoa tem que ser assim, um milagreiro, tem que, né, fazer milagres ali. Mas a incompetência dele foi uma das mais notórias que nós já tivemos notícia na frente da Secretaria de Comunicação. E agora, para se livrar desse peso, né, desse enxume, Lula coloca ele para cuidar do estado que mais está sofrendo hoje no Brasil, já pensando para ele fazer o seu nome lá e futuramente vir como governador do Rio Grande do Sul. É isso mesmo. Imagina, Paulo Pimenta, governador do Rio Grande do Sul. Era só o que faltava mesmo. Tá bom? Fiquem espertos, galera. O Rio Grande do Sul está passando por uma tragédia agora e a esquerda está querendo usar a tragédia para causar mais tragédias lá na frente. Eu sei que o Brasil inteiro está no momento de tristeza vendo um dos nossos estados, um estado tão lindo, sendo devastado por uma catástrofe natural. Centenas de milhares de pessoas estão desabrigadas, 2 milhões de vidas foram diretamente afetadas. Já estamos chegando a 200 o número de mortos, que vai aumentar muito quando a água baixar e a gente puder encontrar os desaparecidos. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente não pode deixar de ignorar o sofrimento dos jornalistas da Rede Globo. Eles estão sofrendo muito, são pessoas que passaram por momentos muito traumáticos. E um que ficou emblemático hoje é o sofrimento da jornalista Cantanhade. Olha, eu acho que depois desse relato do que ela passou, dos traumas que ela teve que sobreviver, não nos resta nenhuma outra opção a não ser fazer uma corrente de oração para que a paz no coração dessa senhora seja restabelecida e que ela possa encontrar aquilo que ela perdeu e possa continuar a viver a sua vida. Vamos ouvir agora o sofrimento da Cantanhade. Então, claro, né, você se põe na posição dessas pessoas que perderam tudo, né? Roubar as minhas joias no Natal de 2023 foi doloridíssimo. Eu estou assim de coração partido, Cantanhade. Eu, de agora em diante, não vou fazer mais críticas à senhora depois de eu ficar sabendo que a senhora passou por esse sofrimento de perder as suas joias. Mais uma vez. Então, claro, né, você se põe na posição dessas pessoas que perderam tudo, né? Roubar as minhas joias no Natal de 2023 foi doloridíssimo. Imagina você contando para alguém que você perdeu sua casa, seu emprego, tudo que você tinha, que a sua família morreu afogada, filhos, esposa. Aí, em contrapartida, essa pessoa fala: eu entendo o seu sofrimento. Uma vez eu fui tirar a cutícula da unha e sangrou. Ou eu perdi o meu peixe dourado. Para mim, isso para mim é um sinal de psicopatia. É uma incapacidade de entender o sofrimento do outro que beira o patológico. Então, essa jornalista da Rede Globo, e nesse momento, que fique bem claro, ela está aqui, ó, quero que vocês dizem, ela estava nesse momento tentando enaltecer, olha aqui na margem do lado, enaltecer a visita que o Lula fez a um abrigo, onde nesse abrigo colocaram ali apenas as pessoas que apoiam esse cara. Ali só tem aquelas pessoas previamente selecionadas que todos sabem ali que apoia o Lula. Depois ele vai no teatro e faz um comício, falando que vai se reeleger novamente. Isso é o jornalismo hoje no Brasil. É uma pessoa querendo comparar algo que é inenarrável, um sofrimento que é inenarrável, a perder... Desculpa. A perder joias. Essa é a Globo. Essa frase, esse posicionamento, essa desconexão com o sofrimento do povo brasileiro, esse é o retrato da Rede Globo hoje em dia. Daniela Lima, Bonner, falando da Madonna,
nos piores momentos do Rio Grande do Sul. A Daniela Lima defendendo o governo mais inepto, mais incompetente da história. E aí, para tentar dar um ar de heróico à visita do Lula, ela tenta comparar o sofrimento dessas pessoas com o sofrimento dela ao perder joias. Joias. A maioria esmagadora do brasileiro nunca nem teve uma joia para começo de história. Nem tiver. As pessoas não têm joias no Brasil, mas ela sofreu porque perdeu joia. Sabe? É tipo assim, eu entendo o sofrimento. Uma vez eu fui entrar no meu Porsche e tinham arranhado a porta do carro do Porsche. Então, se eu sofri com o arranhado do carro do Porsche, imagina essas pessoas que viram suas mães, pais, irmãos, filhos, filhas, esposas morrendo afogados, suas casas sendo destruídas, suas cidades inteiras, suas famílias desaparecidas. Isso é preocupante, mas essa é a cara da Rede Globo hoje. E virou meme. É uma coisa tão absurda, é uma aberração tão absurda, que só se compara às merdas que o Lula falou logo na sequência, quando ele foi fazer um comício político depois dessa visita aí no abrigo. Depois de quase 3 semanas, o Lula decidiu visitar a população do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque a sua aprovação estava tão baixa, a rejeição, o Brasil está tão indignado com o descaso do governo, que ele e a Lula tiveram que dar uma pausa na sua lua de mel, né, suas viagens internacionais pagas com o nosso dinheiro, para poder ir lá e tirar umas fotos e fazer um vídeo. A gente vai ter que resgatar esse país e não vai ser fácil. O Brasil inteiro já percebeu que esse governo é inepto, incompetente e não está sabendo lidar com a situação no Rio Grande do Sul. Bom, isso todos já sabem, mas agora está na hora da gente fazer as sugestões, o encaminhamento, oferecer a esse governo que está perdido, está usando essa tragédia como palanque político, as ferramentas e as ações necessárias para poder diminuir o sofrimento dos gaúchos do nosso estado do Rio Grande do Sul e já começar a trabalhar agora num plano de contingência que deveria ter acontecido há meses atrás, no início desse ano. Eu preparei 7 indicações que eu vou mostrar para vocês agora, que eu gostaria muito que chegasse ao pessoal do governo do Brasil para que essas ações pudessem ser imediatamente implementadas no Rio Grande do Sul. São sugestões que a gente faz ao governo através do parlamento, do Congresso, né, usando do peso do gabinete, para que eles possam, a partir dessa indicação, começar a aplicar esses projetos que a gente tem. O primeiro é providencie com urgência para a emissão de orientações claras e precisas quanto a documentos necessários para o transporte de doações via terrestre destinadas a áreas afetadas, sendo essencial que tais orientações sejam divulgadas de forma ampla e eficaz por meio de canais oficiais de comunicação do Ministério do Transportes e da NTT. Então, nós estamos vendo aí uma confusão das pessoas do Brasil inteiro em como fazer chegar até lá as doações, e muitas doações, inclusive, foram barradas, como a gente viu. Então, que eles ofereçam informações claras e precisas de forma ampla para o Brasil inteiro em como deve ser feito o processo para o envio de doações através do meio terrestre ou aquático. Essa aqui é uma sugestão para a Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran. Providencia a emissão urgente de uma normativa ou deliberação regulamentando o transporte via terrestre de doações destinadas a vítimas dessas calamidades, a fim de garantir que as doações cheguem rapidamente aos locais necessitados e que as operações de socorro e assistência às vítimas possam ser realizadas de forma eficiente e coordenada. Mais uma iniciativa, né, mais uma indicação para facilitar, agilizar o acesso ao que é enviado, porque o que nós temos ouvido das pessoas, dos empresários, né, que estão fazendo doações e muitas vezes estão tendo que gerenciar toda a logística de distribuição, é que o governo e as Forças Armadas não fazem a menor ideia de como fazer isso acontecer. Então fica aí uma sugestão. Essa aqui é para a Secretaria, para o Ministério da Fazenda. Providenciar medidas para fornecer suporte imediato à população e estimular a recuperação econômica da região, através da desoneração de impostos sobre produtos essenciais, tais como gasolina, álcool, diesel, querosene da aviação, materiais de construção, entre outros. Então, no momento de reconstrução do Estado, é necessário que haja uma facilitação na compra, na aquisição de materiais que serão essenciais, como materiais de construção, querosene de avião, para que pessoas possam levar os suprimentos e doações para lá com um custo menor, aumentando assim o número de doações. Gasolina, álcool, que são essenciais na construção e no transporte dos materiais.
Vamos lá para a próxima, também para o Ministério da Fazenda. Providenciar reduzir a zero a alíquota de importação para produtos destinados à doação às vítimas das enchentes. Isso agiliza o processo de importação de suprimentos essenciais como medicamentos, alimentos não perecíveis, água potável, produtos de higiene pessoal, roupas e materiais de abrigo, entre outros, que são fundamentais para atender às necessidades imediatas das comunidades afetadas. Então, reduzir a zero o custo, os impostos sobre medicamentos, alimentos e produtos perecíveis para que esses possam ser enviados para lá. Ou seja, com menos gasto, tendo mais material e mais suprimentos para a população das regiões afetadas. Esse aqui é uma sugestão para o Ministério da Previdência Social e essa aqui é muito importante. Providenciar a prorrogação de prazos referentes aos serviços prestados pelo Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, na região sul, como a solicitação e concessão de benefícios previdenciários, realização de perícias médicas, afastamento por conta de incapacidade temporária, auxílio-doença, ou seja, alguém que está sobre auxílio-doença e o período desse auxílio acabar agora, que seja prorrogado. Afinal de contas, não há nem sequer uma estrutura para que essa pessoa possa ir e requisitar a prorrogação desse auxílio. Assim como auxílio-saúde e demais procedimentos relacionados à Previdência Social, essenciais para garantir o acesso equitativo aos direitos previdenciários, essencialmente nesse momento de crise e emergência enfrentados pela região sul. Aqui, para o Ministério da Educação, providenciar e direcionar parte das verbas destinadas à merenda e ao transporte escolar, visando apoiar iniciativas de assistência às vítimas das enchentes e sugerindo que esses recursos sejam utilizados prioritariamente para a compra de alimentos não perecíveis, água potável, produtos de higiene pessoal e outros itens essenciais que possam atender às necessidades imediatas das famílias afetadas. Há uma verba destinada pela União para a compra de merendas e o transporte escolar, que não está acontecendo. Não está tendo aulas e as crianças não estão indo para a escola para poderem comer. Então, o que deveria ser feito? Esta verba do transporte escolar e esta verba para o alimento das crianças como merenda escolar ser destinadas às pessoas das regiões afetadas e principalmente para os abrigos. A verba destinada para as merendas deveriam estar sendo agora usada para oferecer alimento nos abrigos. Por último, para o Ministério da Saúde. Providencia a elaboração de um plano detalhado e abrangente para lidar com os riscos à saúde decorrentes das enchentes, considerando fatores como contaminação da água, proliferação de vetores de doenças, mosquitos transmissores de dengue, zika, dentre outros, mitigando assim o impacto da enchente na saúde pública. Nós sabemos que após enchentes já existem estudos que falam que há certas doenças que são muito mais prováveis de acontecer. Principalmente durante o salvamento, pessoas que vão se cortar, salvamento de cachorros onde as pessoas do resgate estão sendo mordidas, então tem que ter bastante vacinas antirrábicas. Então é importantíssimo que haja uma avaliação de risco e já uma preparação, agora, já estamos atrasados, por parte do governo, para poder fazer uma contingência dos danos à saúde causados pós estas enchentes. Lembrando, não há saneamento nessas regiões, não há esgoto, com certeza nós teremos ali um número muito maior do que no resto do Brasil de doenças ligadas à água parada, à falta de saneamento, à desnutrição. Então o Ministério da Saúde tem que preparar um plano de contingenciamento justamente para essa situação. Então, são 7 indicações que nós fizemos, já estão todas protocoladas, como vocês podem ver aqui, já tem um número do registro do protocolo. Fica aí algumas indicações que o governo recebeu, agora resta a população cobrar. Cobrar porque a gente não aguenta mais essa incompetência. Tudo bem, não prepararam para o desastre, apesar de vários estudos falando que ele poderia acontecer, como seria, que pelo menos agora eles se preparem de forma organizada para poder diminuir o sofrimento da população da região do Rio Grande do Sul. É isso aí, um abraço, tchau. Saiu agora. TRE absolve Rogério Marinho de acusação de abuso de poder político e econômico. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte absolveu o senador Rogério Marinho do PL da acusação de abuso de poder político e econômico. A decisão foi unânime, seguindo o voto do relator Expedito Ferreira, que não identificou irregularidades praticadas pelo líder do bolsonarismo Potiguar. Ferreira considerou as provas apresentadas como genéricas e insuficientes para comprovar os abusos. Com essa decisão, Rogério Marinho escapa da cassação, mas os advogados do ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, do PSD, podem recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Mais uma notícia na tela. Carlos Bolsonaro desembarca no Rio Grande do Sul.
Após receber críticas, inclusive de aliados, pela ausência do clã Bolsonaro no estado durante as enchentes, o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, do PL, decidiu ir ao Rio Grande do Sul. O filho 2 de Jair Bolsonaro chegou ao estado na noite de quarta-feira, acompanhado por Fábio Weingarten, advogado e assessor de comunicação do ex-presidente da República. A primeira parada da dupla foi no município de Bento Gonçalves, onde visitaram locais afetados pelas chuvas nesta quinta-feira, ao lado do prefeito da cidade, Diogo Siqueira, do PSDB. Carlos e Weingarten explicaram que escolheram Bento Gonçalves, uma cidade serrana, para apresentar uma perspectiva diferente do impacto das chuvas no Rio Grande do Sul. Não dá para descrever, o impacto visto de cima pela TV é uma coisa, mas participar do que está acontecendo é gigantesco, afirmou Carlos à coluna, destacando que pagou do próprio bolso as despesas da viagem. O vereador do Rio de Janeiro ressaltou que ficou impressionado com a enorme força de vontade das pessoas em sobreviver durante a visita. Tem gente que passa 2 dias subindo montanha acima para pegar helicóptero. É uma lição de vida que estão nos dando diante de uma catástrofe nunca vista, declarou. Segundo Carlos, a ideia é descer a serra em direção à região metropolitana de Porto Alegre nesta sexta-feira, para se encontrar com seu irmão Eduardo Bolsonaro, que também chegou ao estado. O prefeito de Bento Gonçalves relatou que Carlos e Weingarten foram à cidade para prestar solidariedade e ajuda a estabelecer conexões entre a prefeitura e especialistas em desastres. Na noite desta quinta-feira, Carlos e Weingarten possibilitaram uma conversa por chamada de vídeo entre o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está internado em São Paulo, e o prefeito.